E essas sementes simbolizam era pensar projeto de vida como um rio, a vida como esse rio que escorre, que percorre vários obstáculos, mas que não desiste. Eu trouxe o símbolo, né, do ser professora, que é a essência minha e da Manu hoje. E passamos muitos anos sem nos encontrarmos. Os sonhos que tínhamos de visitar famílias, de ajudar, né, aquelas famílias, aquelas crianças. Descobri que a Manu transformou em algo bem maior, que foi levar o Social Brasilis para outros lugares, né, para juventude periférica, para as mulheres, para empreendedores e empreendedoras. Eu sinto quando encontro a Manu, quando olho para os olhos da Manu, o quanto que aquele projeto de vida que nós começamos a escrever, ele se multiplicou, né? Realmente fez nascer. Eu lembro ainda, lá em 2014, 2015, a Social Brasilis nem existia ainda como negócio e eu conheci a Manu e ela e o Elvis, né, eles eram parceiros na época, aqueles dois jovens vieram participar de um workshop de formação e desenvolvimento da equipe do instituto que eu liderava. E aí eles conduziram algumas dinâmicas, né, e de roda, enfim, dinâmicas de interação entre as pessoas. E ali eles já estavam desenvolvendo, prototipando algumas coisas ligadas a tecnologias sociais e foi assim, era bonito de ver, né, aquela energia toda sendo colocada e pra gente foram vivências maravilhosas. E aí em 2015 a Manu me procura pra gente conversar, ela traz essa ideia de montar um negócio para desenvolver, né, tecnologias sociais dentro das organizações. Existiam algumas ideias ainda um pouco sem forma, mas dava para ver que tinha uma energia, tinha uma capacidade, tinha uma visão de metodologias também, né, já crescendo ali. E hoje, 10 anos depois, olhar para tudo que foi construído, está sendo construído ainda com esse negócio que nasceu e que se potencializa a cada dia, que já tem um portfólio bem estruturado, né? Tem serviços, tem os caminhos estabelecidos e já tem uma coleta de impacto, de resultados na inclusão produtiva, na tecnologia, no desenvolvimento, né, de empreendedores periféricos de impacto. Enfim, é muito inspirador e eu vejo como os resultados mesmo, como era importante que a Social Brasilis existisse, né? Que esses empreendedores encontrassem numa organização esse impulso com técnica, com conhecimento para levar os seus negócios adiante, que essa garotada encontrasse numa organização esse lugar para desenvolver as suas capacidades e para, enfim, trabalhar, né, seu acesso ao digital, ao trabalho. É muito inspirador e eu fico muito feliz de ter acompanhado esses 10 anos de perto, né, passo a passo, toda a evolução, as dificuldades, desafios e de ter podido contribuir com esse trabalho e de continuar acompanhando, porque eu sei que ainda tem muito por vir. Eu comecei a minha trajetória no trabalho social na minha cidade natal, Quixadá, fica na região central, né, do sertão central cearense, uma região de semiárido, de caatinga, de secas extremas, e foi ali que eu percebi e me encontrei com essa missão, que é a transformação social pelo impacto. Eu conheci a Social Brasilis na época que eu trabalhava na Rede Cuca. Eu era coordenador de protagonismo juvenil. A Social Brasilis bateu na porta da gente no momento. Nós estávamos num momento de transição, de gestão na época do Instituto Cuca, que faz a gestão da Rede Cuca. Na época eles estavam quase nenhum tipo de recurso. E nós tínhamos o recurso, nós tínhamos o equipamento e nós tínhamos o público. E aí a ideia casou bem.
que era de fomentar ideias, do protagonismo do jovem. E aí essa foi nosso primeiro conhecimento. E aí logo após isso, nós tínhamos um edital na Rede Cuca, que era o Ação Jovem, que era um edital de fomento, que ele dava uma certa quantia, se não me engano era 6 mil, 5 mil reais, 4 mil, acho que foi 4 mil e 5 mil, isso na época em 2016. Isso tudo no começo, iniciou-se em 2016. E aí a gente tinha esse edital, e a gente queria uma coisa que não era somente jogar o edital, porque aí o jovem que ele estava em situação de vulnerabilidade social, ele tinha menos oportunidade, ele não conseguia competir com o jovem que ele já tinha uma instrução maior. Então normalmente quem ganhava eram as pessoas que precisavam menos do que as outras. E a ideia que nós tivemos foi o quê? O Social Brasil chegar e fazer o fomento com esse jovem. O fomento do jovem que ensinasse a ele de como ele transformar a ideia num projeto, de como ele apresentar esse projeto e escrever, de como ele executar e de como ele prestar contas. Tinham todas essas etapas. E foram 4 edições, se eu não me engano, acho que foram 4 edições que foram executados o Ação Jovem. E os resultados, tanto em área ambiental, área de sustentabilidade, área de esporte, área de comunicação. Vários coletivos de jovens foram beneficiados, tanto coletivos como jovens individualmente. Social Brasilis, além de ter iniciado uma proposta de transformação social, de transformação comunitária, que eu acho que todas as empresas devem ter. Há 10 anos nasce a ideia do Social Brasilis em uma sala de aula de uma escola pública na maior favela do Ceará, que é o Pirambu. Eu, então, professora da Educação de Jovens e Adultos do Estado, da Educação Pública do Estado do Ceará, e num SEJA, que é um Centro de Educação de Jovens e Adultos. E, então, eu me vi durante quase 5 anos nesse papel de uma professora de língua portuguesa, de língua inglesa, naquele contexto, onde a maioria da população era de classe D e E. E só de pensar que esse sonho ele foi tão desacreditado, foi tão desmotivado há 10 anos atrás, e tá aqui hoje falando que esse sonho completa 10 anos de existência, de impacto, com pessoas formadas, capacitadas e com esse match com o mercado de trabalho feito, eu acho que a gente se emociona muito pelo impacto e até agradece por todas as pessoas que desacreditaram dessa ideia, desse sonho que começou numa sala de aula na maior favela do Ceará. O SEJA é a escola do futuro, é uma escola onde o atendimento é semipresencial, é individualizado, professores, coordenadores, diretor, chega muito próximo aos estudantes e faz esse acompanhamento pedagógico, Conhece a história, conhece um pouco da vivência de cada um e tenta fazer essa costura entre o que eles trazem, a bagagem de vida que trazem, e vamos aqui entrelaçando entre o conhecimento acadêmico, para que ao final de tudo do processo eles não saiam só daqui com um certificado de conclusão do ensino médio ou do fundamental ou médio, mas que saiam pessoas capacitadas para ajudar nessa sociedade e que sejam pessoas felizes. É isso que nos importa. Nessa escola, nessa sala de aula, eu percebi um problema social, O Social Brasilis, como um negócio de impacto social, a gente nasce já consciente para resolver um problema social ou ambiental da nossa sociedade. E naquela sala de aula, naquele contexto, eu percebi um problema social que poderia afetar a inclusão produtiva, o avanço da tecnologia de uma forma muito rápida, muito disruptiva, excluindo, cortando postos operacionais de trabalho, mudando as nossas profissões, mudando também a forma como a gente se comunica, como a gente se locomove no nosso dia a dia. E isso pode causar uma grande desigualdade social e econômica na nossa sociedade.
E quem mais sofre com isso são as nossas camadas mais vulneráveis da nossa população, né? Que sem emprego, sem colocação profissional, porque não tem uma formação, não tem um acesso a uma qualificação técnica, né? Principalmente em tecnologia, que é muito cara e muitas vezes incipiente no nosso país, ela é cortada, né, dessa sociedade digital e tecnológica. E o Social Brasilis nasceu, né, lá em 2015 para sanar esse problema, enquanto o mundo não acreditava que isso era um problema, porque todo mundo estava conectado, tinha um smartphone e tinha uma rede social, né? Então isso era visto como se não afetasse a empregabilidade, né, o mercado de trabalho. Aqui antigamente não existia merenda, que existe agora. Agora nós temos uma merenda boa, de qualidade. Antigamente nós não tínhamos. E era bem diferente. Não era como agora, que nós não tínhamos muitas salas, nós não tínhamos esses pátios assim iluminados. Os alunos eram tudo dentro das salas de aulas. E agora não, como você está vendo, agora mudou tudo. Eu recebi pouco encorajamento quando resolvi abrir um negócio, né? Primeiro porque era uma transição de carreira, eu estava saindo de um emprego público, né? Um emprego na educação pública do estado do Ceará, para começar um negócio de impacto social do zero e com 0 reais, né? Como eu costumo dizer. Não tinha capital de giro, era um sonho e a vontade de mudar o mundo. E acreditando que não existia tempo oportuno, tempo certo, um tempo que eu poderia ter mais dinheiro, um tempo que eu poderia ter mais saúde, disposição. Eu acreditava que era aquele momento que eu tinha que testar, fazer acontecer, apostar nessa ideia e o que viesse era lucro. Então foi assim que o Social Brasilis surgiu, né? Foi como um salto de um prédio de 20 andares em que eu, no decorrer da queda que estava caindo, eu tinha que criar um modelo de negócio, gerar impacto, né, estruturar uma ideia. Eu não tinha recursos financeiros mesmo, eu estava chegando em Fortaleza na época, né, era meu primeiro atividade profissional também como professora, né, pós-licenciada, e tinha muitos desafios, sobretudo emocionais, de como continuar acreditando em um sonho e em uma ideia quando todo mundo, poucas pessoas ao seu redor, acreditavam que aquilo era possível. O projeto Social Brasilis, né, chegou na escola, chegou em bom momento, em boa hora, né? Trouxe para as crianças empolgação. A tecnologia, ela está aí, é fato. As crianças precisam, a nossa escola está inserida nesse momento por conta do projeto Social Brasilis. Hoje, com a robótica, os alunos já estão no processo de treinamento. Daqui uns dias a gente estará já nas aulas, né, com os professores e os próprios alunos já transmitindo para os outros alunos. É uma inovação aqui na escola. A gente já tinha lutado bastante para conseguir um projeto como esse, uma grandeza dessa da tecnologia, né, trazendo mais aprendizado para as crianças. Eles gostam demais, participam. A gente vê a empolgação e também aquelas crianças que mal participam das atividades do cotidiano, como eles participam numa aula, né, prática de robótica. Vai usar o branco para ligar, do positivo aqui do resistor. Aqui, né? Isso. Aí você vai conectar para as casas. Vamos lá ver. O verde é na casa 8. Na porta 8. Acho que eu aprendi bastante coisa sobre energia. Inclusive, um dos instrutores estava ensinando lá sobre energia. Explicando mais sobre a fiação, as configurações também. Achei bem interessante. Nesses programas de robótica, de STEAM, que nós venhamos desenvolvendo hoje no Social Brasilis, eu participei de projetos similares na minha juventude, né, em idade escolar. E esses programas auxiliaram bastante, uma visão de mundo muito fechada que eu tinha. E esses programas ajudaram a expandir horizontes, ajudaram a ver o mundo com outros olhos e enxergar novas oportunidades, né? E hoje, enquanto um jovem que passou por esses programas e hoje me encontro professor de robótica e de STEAM,
né? Você consegue enxergar o impacto que aconteceu em tudo isso e para mim é gratificante. Hoje está no papel de facilitador, de multiplicador. Né? Quando eu estava em idade escolar eu não tinha esse professor, era muito de ser autodidata. Hoje em dia a gente já consegue ir para as escolas, oferecer essa facilitação para os jovens e consequentemente, né, levar novas visões, novos olhares e novas perspectivas para que eles consigam planejar o futuro deles de forma que eles consigam atingir um sucesso. E a inclusão produtiva, para a gente do Social Brasilis, ela tem 2 pilares hoje, né, com toda essa transformação que a gente está vivendo no mundo. O primeiro pilar, a gente trabalha com juventudes e professores que ainda estão na escola, que têm condições de elaborar um projeto de vida para adentrar esse mercado de trabalho que está sendo transformado pela tecnologia e pela inovação. Ali, a gente trabalha o STEAM, que é um acrônimo em língua inglesa para Ciência, Tecnologia, Engenharias, Arte e Matemática, que nos permite, no nosso método, desenvolver soft e hard skills, que são habilidades socioemocionais e competências técnicas, como programação, internet das coisas, robótica, automação, eletrônica, todo esse universo que envolve a formação para as profissões do futuro, que envolve essa tecnologia, essa transformação digital em massa. E aí a gente aproveita e treina também professores, né, os docentes que estão ali todos os dias com as nossas crianças, adolescentes, jovens, né, que têm essa habilidade que tem de formar, né, de conduzir a nossa população que vai compor a nossa sociedade num futuro pós-escola. Eles falaram muito sobre planos para o futuro, sabe? Isso me fez refletir muito porque, tipo, no futuro, tipo, eu nunca tive um sonho assim, nunca planejei um sonho, sabe? Aí depois que eu parei para pensar depois disso, sabe? Eu cheguei até a refletir mais e fazer planos para o futuro. E um outro pilar de inclusão produtiva que o Social Brasilis abraça é o empreendedorismo, né? O empreendedorismo é um canal principalmente para quem está egresso há muito tempo da educação básica, largou os estudos, muitas vezes não consegue retornar à sala de aula, a educação de jovens e adultos, para ter a sua certificação, e ele se torna uma alternativa à geração de trabalho e renda para essas populações periféricas e de favela, né? A gente precisa qualificar essas pessoas, né, para essa virtualização também dos negócios, mas também os negócios de impacto socioambiental, que são essas empresas que já nascem conscientes como o Social Brasilis e que essas pautas, né, da sustentabilidade, da inclusão, precisam ser debatidas na base da pirâmide. E a gente está fazendo sempre essa ponte de levar a inclusão produtiva para essas novas economias, né? Economias mais conscientes, sustentáveis, inclusivas e, acima de tudo, que elas possam ser igualitárias. Começar um negócio do zero, com R$0 literalmente, na maior favela do Ceará, sendo professora. E hoje, contar a história de mais de 10 anos, muitas pessoas acham que é inacreditável, né? Como foi que você conseguiu chegar, sobreviver nesses 10 anos de história, de trajetória e conseguir um impacto tão expressivo, né, das ações do Social Brasilis? E aqui tá algumas comprovações de toda a nossa história, né? Tem o primeiro panfleto do Social Brasilis, foi feito com colagem, né, seguindo uma trajetória do fanzine, né, um método tipo fanzine, xerocado, e contava um pouquinho sobre o que era, né, juventude, educação, movimentos sociais. De uma certa forma, mais de 10 anos depois, a gente está nessa área, né. Os primeiros amostras da logo, do que se tornaria a logo do Social Brasilis. Um outro fato são as nossas árvores, né. Eu guardo hoje, eu acho que isso é de 2016, 2017, e que tem vários projetos como sonhos, né, para fomentar os nossos planejamentos. E um deles aqui, né, em uma das árvores está escrito alcançar novos territórios, e a outra é produzir documentos de impacto do Social Brasilis de forma anual. Hoje o Social Brasilis atua em todo o território nacional, mais países latinos, né? A partir de 2022 a gente começou também uma expansão e temos uma mensuração de impacto, né, que mensura tanto qualitativa como quantitativa, de forma quantitativa
o nosso impacto gerado no decorrer desses últimos 10 anos, né? Além de terem grandes parceiros, dentre eles multinacionais atuantes, né, em todo o mundo, gerando impacto na qualificação de jovens, de empreendedores em todo o Brasil. A partir do nosso setor de inovação social e impacto aqui do Nordeste, né? E com isso vieram muitas, no decorrer da nossa história, vieram muitas premiações, muito reconhecimento por aquilo que a gente fez e tem feito de melhor, né? O Social Brasilis é prêmio Natura como melhor negócio social, que foi em 2018, é prêmio Osiris Silva de melhor metodologia de empreendedorismo na educação. O Game Olhares, que é a nossa plataforma, também é menção honrosa desse prêmio, né, lá de Curitiba, mas também que já causou uma grande transformação na vida de jovens e hoje ele está em formato 100% digital, em uma plataforma que foi toda criada, codificada e elaborada dentro do Social Brasilis. Né? Então, foi uma das nossas primeiras metodologias lá em 2016 e que hoje ela se transformou em uma tecnologia de escala que é capaz aí de impactar jovens, né, adolescentes e jovens no Brasil todo, através de uma facilitadora virtual, inclusive, que é a Babi. Após 10 anos, o Social Brasilis ganhando o Brasil inteiro, né, já também com ações em países latinos, eu fico sem acreditar de quantos nãos eu levei, de quantas portas na cara também nós levamos. Todo esse material, né, feito de uma forma manual, artesanalmente, sendo construído, né, planejamentos no papel, porque a gente não tinha computador, a gente não tinha impressora, a gente não tinha acesso à internet, à tecnologia. Então, ver isso 10 anos depois, né, como se eu estivesse abrindo um baú de realizações, né, um baú de sonhos que se tornaram reais. São grandes feitos e marcos que o Social Brasilis tem hoje, que refletem toda a nossa trajetória de como a gente tem contribuído, né, para a mudança da sociedade através do desenvolvimento social e econômico dos territórios que a gente passa, né, gerando, sobretudo, qualificação para que as pessoas acessem a geração de trabalho e renda em uma economia que é modificada pela tecnologia e pela inovação. E dizem que isso não iria passar de apenas um sonho. E hoje esse sonho se tornou realidade. Ele se torna impacto positivo tácito a cada dia que se passa. Eu tenho o prazer de contribuir e de dividir a minha história, o meu sonho e o meu impacto com o mundo. Isso é o Social Brasilis.